Oi, eu sou a Mônica, eu sou escritora e professora de inglês. Eu criei esse canal para compartilhar com vocês as minhas leituras, o meu amor por Stephen King e o meu processo de escrita. Hoje eu vou falar com vocês sobre O Vento pela Fechadura. Bom, a gente tá chovendo, tá trovoando, eu sei que o barulho tá pegando muito no microfone, mas eu vou fazer esse vídeo mesmo assim, vamos ver se vai. Se tiverem uns cortes mais abruptos, mais estranhos do que o normal, é por causa do trovão. Se você assistiu o meu último vídeo em que eu fiz um resumão dos 4 primeiros livros da Torre Negra, você já sabe o que está acontecendo, você já sabe aonde, que ponto da jornada a gente deixou o nosso catete, o Roland, o Eddie, a Susanna, o Jake e o Roy. Então hoje eu vou falar sobre O Vento pela Fechadura, aqui em inglês, The Wind Through the Keyhole, que seria então um livro 4.5, né? Primeiro, antes de falar sobre a história em si, eu queria dar algumas informações sobre esse livro. O Vento pela Fechadura foi publicado em 2012, então alguns anos após a publicação do último volume da série, que se chama, né, A Torre Negra. Esse livro aqui, ele foi divulgado como se fosse tipo, o Stephen King ainda tem alguma história da torre pra contar, os personagens ainda estão vivos dentro dele e tal, enfim. Então eu lembro que quando saiu, né, a notícia de que esse livro seria publicado, eu fiquei extasiada, né, eu fiquei, nossa, sim, por favor, quero, né. Porque são personagens muito queridos, são personagens que a gente gosta muito de todos eles, né, a gente quer saber mais sobre eles e tal. Então, mesmo sendo muito difícil você continuar a história a partir do final dela, né, tem ainda muito espaço. Então, espaços onde o King pode explorar um pouco mais a história desses personagens. E foi exatamente o que ele fez aqui nesse livro. Contudo, ele se aproveitou de um intervalo aí de tempo entre um livro e outro e contou algumas histórias, 2 histórias, na verdade, do passado, né? Uma história do passado do Roland e uma história que é tipo uma fábula ali do mundo dele, nesse intervalo de tempo. Então aqui no Vento pela Fechadura a gente acompanha o Catete na caminhada deles, né, entre o 4º e o 5º livro. Então vocês lembram que no 4º livro eles saíram do castelo, né, esverdeado lá, o Castelo de Esmeralda, e eles, né, retomaram o caminho até a torre, né, eles estão ali na jornada deles, caminhando e tal. Nessa jornada, né, caminhando aí pelo mundo, eles precisam se proteger de uma tempestade chamada Stark Blast. Essa tempestade é uma tempestade que existe, então, no mundo do Roland, no mundo médio, que, na verdade, ela é uma caída brusca das temperaturas que congela tudo. E tem um vento muito forte que sopra, um vento gelado, né, e muito forte que sopra aí ao longo do feixe. Então, pelo que o Roland descreve pra gente, é uma tempestade que ela se aproveita, ou que ela acontece, ou que ela é intensificada, talvez, pela ação dos feixes mesmo, né, porque o vento, assim, pega embalo no feixe e vai devastando tudo no caminho, né? Pelo caminho até ele se dissipar pelo ar. Então, antes dessa tempestade acontecer, as temperaturas ficam muito, muito altas e de uma hora para outra desce aquele ar quente, aquele ar frio que acaba com tudo, né? Então eles estão lá andando e o Roland percebe que a Stark Blast está chegando e ele fala, olha, a gente precisa se abrigar, se proteger em algum lugar. Então eles encontram uma vila, né, uma cidade ali abandonada, e todos os prédios, todas as casas, né, nessa cidade são feitas de madeira. Então o Roland sabe que, isso aí já era, nada disso vai sobreviver à tempestade. A gente precisa procurar uma casa de pedra, uma construção mais resistente, né? E eles encontram uma casa, um prédio que é tipo uma prefeitura,
e eles vão se abrigar nesse local. E é meio que só isso que a gente tem de interação deles, né? Tem ali uma aventura para entrar na casa, para conseguir fechar a porta e tal. A tempestade realmente quase pega eles. Mas o coração, o grosso do livro mesmo, são as histórias que o Roland vai contar. Bom, eles estão ali abrigados nessa casa, eles conseguem acender um fogo para se aquecer. E o Jake pede pro Roland contar algumas histórias sobre o passado dele, porque eles gostam muito de ouvir o Roland falando sobre o passado deles. E no quarto livro ficou bem estabelecido, né, que o Roland é um excelente contador de histórias. Então, eles pedem pro Roland, né, alegrar ali a noite deles com algumas histórias. E o Roland conta, então, duas histórias que é uma dentro da outra, né? Ele conta uma história que aqui é chamada de The Skin Man, que seria tipo um metamorfo, um shapeshifter, enfim. Uma aventura, né? Não é uma aventura, uma missão que ele fez, que ele viveu pouco depois, né, dos eventos que são narrados em Mago e Vidro. Então eu falei para vocês no vídeo passado, Mago e Vidro narra a maior parte do livro, né? É a história uma história da adolescência do Roland, uma história que definiu quem ele é, enfim. E um pouco depois, então, que essa história termina, a gente tem esses acontecimentos aqui narrados nesse The Skin Man. Tem uma vila, tem um vilarejo próximo ali de Gilead, que é a cidade onde o Roland morava, né? Que eles estão sendo atacados, eles estão sofrendo ataques de um metamorfo. Então eles escrevem lá para Gilead, pro pai do Roland, pedindo ajuda, e o pai do Roland, o Steven, manda o Roland para ajudar. Manda o Roland e mais um amigo dele, que é o Jamie, que é um cara que a gente não conhecia até então. Lá eles se encontram com o xerife do lugar, né? Que explica melhor o que está acontecendo. Deixa eles dormirem numa cela. No meio da noite, eles têm um telefone, né? Tem um telefone na cadeia, uma coisa, tipo, raríssima ter alguma coisa que eles dizem que são, tipo, resquícios dos antigos, que no caso somos nós, né? Mas no meio da noite o telefone toca e eles descobrem que aconteceu um novo ataque, né? Então eles vão até esse lugar, que é uma fazenda, ali da região, que foi atacada por esse monstro, por esse metamorfo, e todo mundo ali morreu, né? Toda a família, os funcionários. Teve um sobrevivente, eu acho, que foi quem pediu ajuda. Só que aí eles estão investigando, o Roland e o Jamie estão investigando, e eles descobrem que tem outro sobrevivente, que é um menininho, bem criancinha, assim. Esse menininho, ele é filho de um cozinheiro, do cozinheiro ali da casa, que também foi morto, né, no ataque. E ele viu o monstro fugindo, né, porque esse monstro atacou eles como um animal e saiu correndo, e no que ele sai correndo, ele vai se transformando em outros bichos até eles voltar à forma humana dele. Próximo ali desse lugar, desse vilarejo, existe uma cidade, que é uma mineração, na verdade, né? Então é um segundo vilarejo que é focado nessa mina, né? Nessa mineração. Então, o Roland fala pro Jamie e para outras pessoas ali que estão ajudando irem até esse lugar, essa cidade, para pegar todos os suspeitos deles ali, para trazerem pra vila ali, pra cidade principal. E aí ele pega esse garotinho e ele leva o garotinho até a cadeia e tranca o garotinho na cela onde ele dormiu ali com o Jamie, né? E ele fica com o garotinho na cela um bom tempo, tal. Ele trancou o menino ali por segurança mesmo, não é porque o menino fez alguma coisa errada, né? E aí ele tá lá acalmando o menino, tal, porque, poxa, o menino acabou de perder o pai, provavelmente não tem o resto da família também. Ele tá lá, tipo, sendo legal com o menino. Essa é uma coisa que eu adorei nesse livro. A coisa que eu mais gosto nessa história
é o relacionamento do Roland com essa criança, né? Eu gosto muito de ver como ele trata crianças, principalmente meninos, né? Porque o Roland tem uma casca dura, né? Ele é uma pessoa, um cara tão amargurado, tão assim, durão, mas uma criança consegue tirar esse lado carinhoso, né? Consegue colocar esse lado carinhoso dele pra fora, né? Eu acho isso muito bem feito. É escrito de uma maneira bem bonita. Bom, então qual que é a ideia do Roland, né? Ele quer que o menino veja todos os suspeitos lá da mina para identificar o culpado, né? E aí eles têm que esperar os caras chegarem e tal, e nesse momento de espera, ele aproveita para contar pro menininho a nossa segunda história, que é a história principal do livro, que se chama O Vento pela Fechadura. Essa história, O Vento pela Fechadura, o Roland conta que a mãe dele lia para ele, era um livro que a mãe lia para ele antes dele dormir, quando ele era mais novo. Nessa fábula, né, que é quase uma fábula, O Vento pela Fechadura, a gente tem outro garotinho chamado Tim. O Tim, ele é filho de um lenhador, e ele mora, né, com esse lenhador e com a mãe dele. O pai dele, os lenhadores, eles trabalham em duplas, né? Eles têm os parceiros que ele fala, que chama. E um dia o pai dele, o parceiro do pai dele volta sozinho, né, da floresta, falando que, olha, ele morreu, teve um acidente e tal, eu não pude evitar, não pude socorrer, e o seu pai morreu, né? E é um amigo de infância, tal, dele, então é uma comoção, né? Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, chega ali naquela cidade um coletor de impostos, que pela descrição ali desse coletor de impostos, a gente se toca que é o Homem de Preto, né? Ninguém mais, ninguém menos que Randall Flagg, Walter, enfim, é o Homem de Preto. Esse disfarce dele de coletor de impostos me lembrou bastante, e tem aí algumas ligações desse livro. Poxa vida, cadê? Aqui. Tem algumas ligações desse livro com Os Olhos do Dragão, que é uma história bem parecida com a do... Bem parecida assim, bem na vibe dessa história principal do Vento pela Fechadura. Então, se você não conhece Os Olhos do Dragão, é uma fábula também, é uma história bem mais fantasia do King, que ele escreveu para a filha dele, que não gostava de terror, não gostava das histórias que ele escrevia. Então ele, quer saber? Então eu vou escrever uma fantasia para você. E escreveu aqui Os Olhos do Dragão. Não é o meu gênero favorito, não me agrada tanto, mas é uma história legal. E eu conheço gente que, tipo, curte bastante, apesar de não gostar muito do resto de Stephen King. Bom, então chega ali o coletor de impostos e a mãe do Tim fica desesperada, porque, poxa vida, como, né, o único ganha-pão da família era o meu marido, agora ele morreu, como que eu vou fazer para manter a nossa casa aqui, manter a nossa sobrevivência? Eis que surge, então, o amigo do pai, né, o parceiro do pai ali, e a gente descobre que a esposa, o marido falecido e esse amigo, eles eram amigos de infância, os três, e que o amigo era apaixonadíssimo por essa mulher. Só que ela acabou se casando com o outro. E ele nunca foi capaz de superar isso na vida dele, ele nunca esteve bem com isso. Apesar dele ter se casado, ele se casou com outra mulher que já faleceu, ele nunca superou essa rejeição. Só que aí ele vê essa oportunidade, né, do coletor, tal, de impostos, ele vira pra ela e fala, poxa vida, casa comigo, né? Eu vou sustentar você, eu vou sustentar seu filho, eu vou garantir que vocês não percam a casa de vocês. Ela fica meio assim, tá, não sei o que, tá bom, e casa com ele. Só que é a pior decisão que essa mulher já tomou, o cara é alcoólatra, ele bate nela na noite de casamento, imediatamente, né, todo mundo sabe que ela tomou a decisão errada. E o Tim
se vê ali sem saber o que fazer para ajudar a mãe dele. O coletor de impostos chega, eles conseguem pagar os impostos deles, só que aí ele pega e chama o Tim pra fora da casa e fala, vem cá conversar comigo, né? Aí o menino vai, meio receoso, o cara fala e vira pra ele, me encontra hoje à noite na floresta, né? Ah, mas por quê? Vem me encontrar, tem um negócio pra falar com você, vem me encontrar na floresta no meio da noite. O Tim, muito curioso, vai. Apesar de, obviamente, ser um rolê errado, ele vai atrás desse cara aí, desse feiticeiro no meio da floresta. E ele descobre, o feiticeiro mostra pra ele, ele vê com os próprios olhos o corpo do pai dele, que o amigo, né, do pai, o padrasto do time, não tinha tirado o corpo, né, não tinha mostrado o corpo. Ele descobre o corpo do pai e descobre que o pai foi assassinado. Então, era uma mentira. O próprio padrasto, o próprio cara tinha matado o amigo para poder casar com a esposa dele. O time fica todo revoltado e vai, né, o Homem de Preto dá ali uma ajudinha para ele, dá umas dicas para ele e ele volta para casa para confrontar o padrasto. Bom, gente, aí dá tudo errado, enfim. O padrasto bate na mãe, bate muito na mãe, deixa a mãe, tipo, cega, a mãe fica cega por causa da porrada que ela leva. E aí o Tim recebe outra mensagem desse feiticeiro falando, olha, eu sei como te ajudar. Faça tal, tal, tal e tal coisa. Venha pra floresta, siga uma fada. Venha atrás de mim que vai dar boa. Obviamente não vai dar boa, mas o time vai atrás, né? E aí, nisso é a parte mais viajada, ele vai nessa... É bem fantasioso, assim, é uma coisa que não me agrada muito, mas enfim. Ele vai pra floresta, ele segue uma fadinha, essa fadinha não é gente boa, ele tem que enfrentar um dragão, ele enfrenta uma galera lá muito estranha, ele enfrenta um bando de crocodilo que quer comer ele. Enfim, ele vai sendo guiado, ele continua caminhando, até ele chegar num ponto onde ele vê vários Billy Bumblers, né? Lembra que o oi, né? O que é o oi, o animalzinho? Ele vê vários Billy Bumblers, assim, sentados, olhando pro norte, eu acho que eles ficam olhando pro norte, que é um sinal de que a Stark Blast tá chegando. Então, poxa, preciso me abrigar, preciso achar um jeito de me abrigar, né? Então ele continua indo até chegar num lugar, numa clareira, onde existe uma barraca de metal, né? Uma cabana ali de metal, onde ele pode se esconder, onde ele pode se abrigar para se proteger da tempestade. E ao lado desse lugar, né, tem uma jaula com um tigre. E o Tim percebe que o tigre tem uma chave no pescoço. Então ele vai, se enche de coragem. Qual que era a ideia do feiticeiro, né? Que o Tim matasse o tigre, mas ele se enche de coragem, abre a jaula e o tigre não ataca ele, né? O tigre, tipo, levanta o pescoço e deixa ele pegar a chave. Só que quando ele vai lá abrir a fechadura, né, da porta, ela não abre. Ele não consegue, aquela chave não abre a fechadura da porta. Só que aí eles encontram uma caixinha que tava ali do lado, e essa caixa, tipo esse baú, abre, ele consegue abrir com essa chave, e de lá o tigre tira pra ele um pano. Tipo um pano de prato, um guardanapo, né? Esse pano vai se abrindo, cada vez que você sacode, ele abre, ele fica maior, e o Tim percebe, e nisso assim, a tempestade tá chegando, já tá ficando frio. O Tim percebe que embaixo desse pano, né, se ele coloca o pano assim na pele, ele vê que é quente, ele vê que o pano protege. Então ele joga esse pano sobre ele e o tigre,
e eles passam a noite protegidos da tempestade, tipo, no chão, cobertos com esse pano. A hora que eles acordam, a tempestade a tempestade já passou. Ele olha pro tigre, o tigre olha para ele, e aí o tigre tira desse baú uma poção, né? Um líquidozinho, uma poçãozinha, e o tigre dá isso pro Tim, né? E abre a boca. Aí o Tim fala, você quer que eu, né, pingue isso aqui em você, mas eu não sei se isso é veneno, tal, não sei o quê. E o tigre fica lá com a bocona aberta esperando ele pingar. Aí ele pinga ali umas gotinhas na boca do tigre e o tigre volta a ser, né, se transforma em uma pessoa que é o Merlin. E aí o Merlin diz, né, nossa, poxa, muito obrigada, fazia muito tempo que eu tava preso nessa forma de tigre dentro dessa jaula. O feiticeiro lá me prendeu, tal. Muito obrigada por me ajudar. Guarda esse restinho que você não pingou na minha boca, né, da poção, e leva para sua mãe, que você pode ajudar ela com essa poção. Bom, ele fica todo feliz, ele volta para casa, consegue voltar para casa no tapete, né? No mesmo pano que protegeu eles. Tipo, vira um tapete mágico, assim, ele sobe no tapete e volta voando para casa. Ele descobre que a tempestade não chegou a atingir a casa dele, né? Atingiu algumas plantações, algumas casas ali da região, mas morreu, né, antes de atingir a casa dele. Ele consegue curar a mãe dele, né, que estava cega. Eles conseguem também matar o padrasto, né? E aí, esse é o final feliz da história, né? E aí, dentro dessa fábula, tipo, alguns anos depois, pistoleiros passam pelaquela cidade, percebem que o Tim é um cara muito corajoso, é um menino muito corajoso e competente, e levam ele para ser um pistoleiro também. Bom, é essa fábula, né? O Roland termina de contar essa história lá pro garotinho na cela, voltando ali pro Metamorfo, né? Pra história do Metamorfo. Os suspeitos da mina chegam, né? Desfilam ali na frente da cela, o garotinho consegue reconhecer qual deles é o culpado, né? Qual deles é um monstro. Eles matam o monstro, mas não é muito numa boa, né? Essa cena é muito boa e ela destoa muito do resto do livro, porque ela é extremamente violenta. Quando o cara percebe que ele foi identificado, ele vira uma cobra, ele se transforma numa cobra, que seria o animal mais fácil de fugir dali, né? Ele entra na boca de um cara que foi atacar ele entra na boca desse cara e ele vai comendo até sair pela parte de trás do pescoço. Olha isso, gente! É muito gore, é muito violento, é muito diferente do resto do livro. Mas assim, é King, né? Bom, eles terminam ali, resolvem o problema da cidade e retornam então pra Gilead, né? E esse é o fim da história. A gente volta ali pra timeline principal, pro nosso Catete se abrigando ali dentro da Casa de Pedra. E é isso, tem um pouco ali de foreshadowing, né? Uma conversa ali entre ele e a Susana, o Roland e a Susana, sobre o resto do caminho deles, né? Tem um pouco de foreshadowing para os próximos livros, mas é isso aí, é assim que acaba. Eu vou dizer para vocês que esse livro não é o que eu esperava, né? Eu acho que não é o que ninguém esperava quando ele foi anunciado. Eu esperava mais Ed, Susana, Jake interagindo entre eles e com o Roland, né? Mas tudo bem, né? Foi bom de qualquer maneira, foi bom ter uma historinha a mais, assim, passar um pouquinho de tempo a mais no mundo do Roland mesmo, né? Apesar de não ser do jeito que eu queria. Eu ainda tenho esperança de que o King escreva alguma coisa com o Jake, com o Ed, com a Susana. Sim, mas assim, provavelmente isso não vai acontecer. De qualquer maneira, esse foi O Vento pela Fechadura, foi a minha primeira leitura do ano. E depois de terminar esse livro, eu fiquei
tão assim com vontade de mais, eu fiquei com uma, ai, quero mais, assim, do Pistoleiro, que eu resolvi reler esse quadrinho aqui, que é A Batalha da Colina de Jericó. A Batalha da Colina de Jericó, se eu não me engano, é no 5º livro, que tem alguns parágrafos resumindo a história o final, né, dessa batalha. E é um momento muito importante, é outro momento muito importante na vida do Roland. E eu fiquei com muita vontade, eu e mais várias pessoas, né, fãs assim da torre, a gente ficou, a Batalha da Colina de Jericó é uma história que a gente queria muito saber mais sobre ela, né? A solução, a resposta que veio para isso foram os quadrinhos. Então, a história que começa aqui, esse é o primeiro volume, né, do arco, do primeiro arco dos quadrinhos. Essa história de Inácio Pistoleiro é a mesma história que a gente já conhece, que o King já contou pra gente nos livros. Então começa com a história de como o Roland se tornou pistoleiro e termina com o final da história que é contada em Mago e Vidro, né? Então nada do que tá aqui é original, a gente já sabia de tudo isso. O arco continua contando então a história que a gente sabe mais ou menos o que aconteceu, mas a gente sabe mais ou menos qual que é essa história, mas a gente não sabia de detalhes, né? Se eu não me engano, são 6 ou 7 volumes, eu não sei muito bem. Mas esse aqui é o último, que é o Batalha da Colina de Jericó. Então eu tenho o primeiro volume e tenho o último. Eu não tenho os volumes do meio. Por quê? É muito difícil de encontrar isso aqui para comprar. Eu lembro na época que eles começaram a lançar mesmo os quadrinhos, assim, as revistinhas, eu comecei a acompanhar, e aí ficou super difícil de achar, eu parei. Então, quando eles lançaram o primeiro volume encadernado, assim, com todos os quadrinhos, né, todos os volumes, eu comprei. E depois, alguns anos mais tarde, eu ganhei esse daqui, que é o último, né, volume desse arco. E assim, além disso, além dessa dificuldade, esse daqui foi o último que veio para o Brasil, né? Então, só o primeiro arco que veio para o Brasil. A Suma não se interessou pelo restante, e é o que eu disse antes no outro vídeo, né, gente? É o nicho do nicho do nicho. Então, os fãs de Torre Negra já são poucos, né? Dentro do fãs de Stephen King, fãs de Torre Negra, já diminui bastante o público, né? Dentro desse nicho fãs de Torre Negra, você ainda tem que procurar fãs de quadrinho, né? Então é o nicho do nicho do nicho, é bem complicado. Então a Suma, eu acho que ela não viu mais possibilidade de lucro em continuar lançando esses quadrinhos, porque são realmente um investimento um pouquinho alto, né? Talvez. O trabalho era bem feito, assim, é um trabalho bem acabado e tal, e provavelmente não teve retorno, então por isso que eles não continuaram. Mas, se eu não me engano, os quadrinhos continuaram, se eu não me engano, eles já estão no 3º livro, já passaram, tipo, Escolha dos Três, o quadrinho continua até hoje, continua ativo lá nos Estados Unidos até hoje, esses lançamentos. O Stephen King, ele, pelo menos nesse começo, eu não sei se ainda hoje, mas pelo menos nesse começo ele era bem envolvido, ele aparece aqui como diretor criativo e executivo, só que o roteiro não é dele, tá? O roteiro dos quadrinhos não é dele. Bom, e aqui na Batalha da Colina de Jericó, a gente tem a história que a gente já conhecia, né? O final, assim, da batalha que já era conhecido, porque o King já tinha escrito sobre isso em alguns parágrafos do 5º livro, mas, sinceramente, eu não gostei. Eu não gostei muito dessa história, que também foi uma releitura, tá? Agora esse ano. Eu não gostei muito dessa história porque aqueles poucos parágrafos do 5º livro, pra mim eles entregaram muito mais do que esse quadrinho entregou, do que esse volume aqui entregou. Talvez seja porque eu não acompanhei o miolo, né? Não acompanhei os volumes ali do meio, após o Nasce Pistoleiro. Pode ser que seja isso, né? Mas é uma história que eu queria muito ter mais detalhes sobre ela, né? E o quadrinho não atendeu essa minha necessidade. Mas se você, assim, se você quer ler tudo do Stephen King, se você quer completar o bingo, a cartela do bingo do Stephen King, tá aí uma coisa que você precisa procurar.
né? Eu fiz uma busca aí esses dias pelo restante dos volumes, né, que vieram para o Brasil. E é muito caro, gente, porque é raro, eles pararam de publicar, tal, então é bem raro. É caro, talvez valha a pena investir um pouquinho mais de dinheiro e comprar importado, porque eu sei que o compêndio, né, que vem importado tem muito mais material, tem coisas extras, tal. Mas assim, se você não gosta de quadrinho, eu acho que não, não tem necessidade. Eu não sou a maior fã de quadrinhos, então realmente eu não sou o público-alvo dessa publicação. É isso que eu tinha que falar sobre O Vento pela Fechadura, com um bônus aí dos quadrinhos. Diz pra mim o que você achou dessas histórias do Vento pela Fechadura, se você já leu os quadrinhos da Torre Negra ou se você tem vontade de ler. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!